Ele falou o seguinte, ó, um pomar conta com 80 laranjeiras, cada uma produzindo 450 laranjas por estação. O agrônomo estima que cada nova laranjeira plantada entre as 80 existentes diminua a produção individual em 5 laranjas. Quantas laranjeiras devem conter o pomar ao todo para otimizar a produção? Bom, depois do problema posto, a sua maior dificuldade aqui vai ser achar qual é a função que vai te dar como retorno a quantidade de laranjas que você terá no seu pomar, né, produzido por estação. Agora, chegar até esse dado aqui, que para cada laranja, para cada nova laranjeira plantada entre as 80, diminui a produção individual em 5 laranjas, isso aqui... Eu não faço a menor ideia de como é que eles encontram isso aqui, mas uma vez encontrado nós podemos trabalhar matematicamente isso aqui, né? Então veja bem, quantas laranjeiras? A pergunta é quantas laranjeiras, né? Então vamos usar aqui uma variável para representar as laranjeiras. Todas as vezes que você for resolver um problema, que você for fazer uso de alguma letra, diga o que significa essa letra. Explicite, não sai colocando X, A, B no meio de um monte de coisa aqui sem saber o que significa elas não. Avise, ó, X representa número de laranjeiras no pomar. Número laranjeiras no pomar. Legal. Então, inicialmente ele tinha 80 laranjeiras, cada uma produzindo 450. Então, veja, no estado atual, ele tem isso aqui, 80 e vezes 450. Eu estou pensando aqui agora se o X realmente vai ser isso aqui mesmo, mas enfim, vamos ler de novo aqui e vamos ver. Aí eu tenho isso aqui, na verdade. Essa é a produção de hoje, né? Essa é a produção de hoje. E ele estima que a cada nova laranjeira plantada, entre as 80, diminua a produção. Talvez então o X não precisasse ser número de laranjeiras no pomar, né? Número de laranjeiras plantadas a mais, vamos colocar assim? Ou a gente pode encontrar um X negativo e aí falar assim, não, você tem que tirar algumas laranjeiras daí para aumentar a produção. Mas enfim, vamos colocar aqui. Quantas laranjeiras deve conter o pomar ao todo para otimizar a produção? Vamos ver aqui então. Lá tem 80 laranjeiras, né? Aí você vai aumentar uma quantidade X de laranjeiras. Para cada laranjeira que você aumenta, a quantidade... como é que ele falou aqui? 450 laranjeiras. A produção diminui em 5 laranjas para cada laranjeira que você plantar. Como é que eu represento isso aqui, hein? Olha, produzia 450, né? Sem esse X aqui, ó, é 80 vezes 450. Se eu aumento esse X aqui, o que acontece aqui? Vai diminuir X. Se eu plantar 5 novas laranjeiras, vai diminuir 5 laranjas. Não? Ah, sim. Sim, né? Se eu plantar uma laranjeira nova, depois você cria uma fórmula, você testa ela com alguns numerozinhos pequenininhos para você ver se ela está retornando o que tem que retornar, não é? É só para você confirmar. Se você aumentar uma laranjeira, aí você vai diminuir, ao invés de produzir 450, né, o pomar, você vai diminuir 5. Se você aumentar 2 laranjeiras, vai diminuir em 10 laranjas. Acho que é isso aqui mesmo, né? Então essa aqui é a produção que eu obtenho depois de acrescentar X laranjeiras ao pomar.
Então, eu quero saber qual é o valor de x que maximiza o P, que faz o P ser máximo. Tá, então vamos primeiro escrever esse P aqui de um jeito mais fácil de derivar. Eu posso derivar assim também, regra do produto, né? Vocês querem derivar por regra do produto? Eu ia multiplicar primeiro para depois eu multiplicar primeiro para depois derivar, porque aí fica a derivada de um polinômiozinho de segundo grau, né? Então, me ajuda aí com essas continhas aqui, ó. Quanto que dá 80 vezes 450? 36.800? 5 vezes 8, 40, que vai ficar assim, menos... 36 mil. Só 36 mil. 36 mil menos esse aqui vezes 8, 5 vezes 8, 40, dá 400x. Depois esse aqui com esse vai ficar assim, mais 450x. Depois esse com esse aqui vai dar menos 5x quadrado. Olhando para cá, você já vê que isso aqui é uma parábola com a boca para baixo. Então vai ter um ponto de máximo. Então você tem aqui, ó, que produção... Depois de x laranjeiras acrescentadas ao pomar, será de... Só tem esse aqui com o número sozinho? Só, né? Então, vai ser assim, 36 mil, aqui vai ficar 450 menos 450. 450 menos 400 dá 50, x menos 5x quadrado. Bom, eu quero achar um ponto crítico aqui, né? Eu quero saber quando é que o P' de x vai dar zero. Bom, P' de x vai derivada disso aqui, dá zero a derivada de 36 mil, a derivada disso aqui dá 50, e aqui vai ficar 10, né? Ó, menos 10x. Essa é a expressão para você encontrar a derivada em um ponto qualquer, mas eu quero saber quando é que a derivada dá zero. Eu quero saber quando é que P' de x é igual a zero, que isso me dá um ponto crítico. Então, esse aqui vai dar zero se eu tiver 50 menos 10x igual a zero. Se esse 10x vem para cá, eu vou ficar assim com 50 igual a 10x. Se esse 10 vai dividindo, eu vou ficar com x igual a 50 dividido 10, x igual a 5. Agora, lembra o que o x representava, né? O x representa quantas laranjeiras que eu devo plantar. Quantas laranjeiras no pomar plantadas a mais. Então, são 5 laranjeiras que eu posso plantar, e de modo que essas 5 vai me garantir um aumento aí na produção. Eu vou ter uma produção máxima com essas 5. Se qualquer coisa a mais do que isso, a produção já vai diminuir. E a pergunta foi, quantas laranjeiras deve conter o pomar ao todo para otimizar a produção? E aí, quantas laranjeiras? 85, né? Já tinha 80 lá. Aí você vai plantar mais 5, 85. Resposta... 85. Simples, né?